muitas coisas desconhecidas que talvez você não imaginou. Se prepara, porque é muita coisa que talvez a Bíblia apagou. Então vamos lá. Você sabia que existe um homem na Bíblia que não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia e tecnicamente nunca morreu? E não, eu não estou falando de Jesus. Esquece tudo o que você sabe sobre personagens bíblicos e foca nesse nome, Melquisedeque. Ele aparece do nada em Gênesis 14, abençoa Abraão, o pai da fé, e some. Mas o choque vem em Hebreus 7:3. O texto diz claramente que ele não tem princípio de dias nem fim de vida. Como assim? Se a Bíblia é obcecada por genealogias, por que esse rei de Salém é a única exceção? Aqui é onde a internet pira. Muitos teólogos acreditam que Melquisedeque foi uma cristofania, ou seja, o próprio Jesus aparecendo na terra antes de nascer em Belém. Outros dizem que ele é um ser de outra dimensão ou um anjo que governou uma cidade humana. De qualquer forma, ele era maior que o próprio Abraão. Se ele não tem fim de vida, onde Melquisedeque está agora? Será que ele ainda caminha entre nós? Ou a história dele foi escondida por ser polêmica demais para a religião tradicional? E você? Acha que ele era Jesus ou um segredo que a igreja não te conta? Comenta mistério que eu te mando mais detalhes. Você foi enganado a vida inteira sobre a aparência dos anjos. Esqueça o desenho do loirinho fofo de harpa. A Bíblia descreve seres que parecem ter saído do seu pior pesadelo, ou de um filme de ficção científica de outro planeta. Você teria coragem de encarar um deles? Abra o livro de Ezequiel e conheça os ofanins. Eles não têm corpo humano. São rodas gigantes dentro de outras rodas, que giram em todas as direções e são completamente cobertas por milhares de olhos vivos que nunca piscam. Eles brilham como metal em brasa e se movem na velocidade do relâmpago. E os querubins? Esqueça a fralda. Eles têm 4 rostos, um de homem, um de leão, um de boi e um de águia. Eles guardam a presença de Deus e o som das suas asas é como o barulho de um exército em guerra. Por que você acha que a primeira frase de um anjo ao aparecer é sempre "não temas"? É porque a presença deles é aterrorizante. A pergunta polêmica é: por que a religião escondeu esses celestes sagrados e nos deu bonecos de porcelana? Será que é porque a verdade sobre o exército de Deus é pesada demais para nossa mente humana processar? Ou será que esses anjos são, na verdade, seres de outra dimensão? Se um ofanim aparecesse no seu quarto agora, você ajoelhava ou corria? Comenta aqui, Anjo Real, se você quer ver a parte 2 sobre os serafins de 6 asas. Curte e me segue para mais mistérios bíblicos. Você já percebeu que a Bíblia tem milhões de anjos, mas só dá nome para 2? Miguel e Gabriel. Só esses. Por que o resto é mantido em segredo absoluto?
O que acontece se você souber o nome real de uma dessas entidades? No livro de Juízes, um anjo aparece e o pai de Sansão pergunta o nome dele. A resposta? Por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso ou indescritível? Em outras traduções, é um segredo que você não pode suportar. Por que tanto mistério? Porque os nomes dos anjos são tratados como senhas de alta segurança. Se você sair da Bíblia comum e for para o livro de Enoque, a coisa fica sinistra. Lá aparecem os nomes dos sentinelas: Samiasa, Azazel, Sariel. Seres que desceram à terra e, segundo o texto, mudaram o DNA da humanidade. Mas a Igreja removeu esses nomes do cânon oficial. Por quê? Do que eles têm medo? Muitos teólogos dizem que saber o nome de um anjo dá ao humano poder ou invocação sobre ele. Será que os nomes foram apagados para nos proteger? Ou para nos manter no escuro sobre quem realmente governa as esferas espirituais? Você teria coragem de chamar por um nome que foi apagado da história? Comenta Nome Secreto, que eu te conto quem era o anjo que ensinou as artes proibidas aos homens. Me segue para mais mistérios. Muitos vídeos exploram o texto medieval Alfabeto de Ben Sira, alegando que Lilith foi criada da mesma terra que Adão e, por exigir igualdade, teria sido expulsa ou abandonado o Éden. Canais de curiosidades e mistérios debatem se a figura de Lilith foi removida da Bíblia por razões patriarcais, transformando-a em um símbolo de resistir a conteúdos que tratam Lilith como um arquétipo psicológico poderoso, focando em empoderamento e na libertação da sombra feminina, tência ou em uma figura demoníaca. Há conteúdos que tratam Lilith como um arquétipo psicológico poderoso, focando em empoderamento e na libertação da sombra feminina. Nos dias antediluvianos, as fronteiras entre os mundos tornaram-se tênues. O Gênesis relata que os filhos de Deus, seres de luz e esplendor, voltaram seus olhos para as filhas dos homens, encontrando nelas uma beleza irresistível. Desse encontro proibido, dessa união entre o eterno e o efêmero, nasceram os Nefilim. A palavra Nefilim carrega o peso da queda, do hebraico Nafal.